Vamos dar continuidade hoje. Bezrat Hashem, estamos nos aproximando aqui do final do nosso estudo. Vamos ver aí os últimos capítulos aqui da nossa história. Baruch Hashem. Depois eu queria tentar, na última aula, fazer uma recapitulação dos ensinamentos incríveis. E como a gente está ressaltando muito em todas as aulas, a gente vai ver que a maioria dos principais ensinamentos, isso é quase uma regra do Tanar, está justamente nos pequenos detalhes, na explicação um pouco mais detalhado, quantas coisas equivocadas a gente acabou aprendendo de escutar uma história de maneira completamente superficial, o quanto a gente tem que se aprofundar, estudar com cuidado, com comentaristas, entender o que a gente está lendo, não tirar conclusões precipitadas, porque a gente acaba aprendendo, não só deixando de aprender, a gente acaba ficando para o resto da vida com impressões completamente equivocadas de grandes tzadikim da história do povo judeu. Vamos agora começar, a gente começou um pouquinho na aula passada, já o capítulo 16, que é já o último capítulo aqui no livro do Shoftim, o último capítulo que trata sobre o Shimshon. Então, já estamos realmente no finalzinho da história e, infelizmente, aqui a gente sabe que o Shimshon é o último do Shoftim, o último dos juízes. Já vimos um pouquinho do grande nível que ele teve. Em 20 anos, ele foi o Shofet, ele foi o grande juiz do povo, mas, infelizmente, aqui no capítulo 16, a gente vai começar a ver a queda do Shimshon, a queda espiritualmente falando, e depois isso vai levar a uma queda fisicamente falando e um final muito triste da história, que a gente precisa saber quais são as lições que a gente precisa aprender da queda do Shimshon para tentar trazer para a nossa vida, e esse é o mais importante. Espero que ninguém mais está esperando aqui um final que vai ser aquele final hollywoodiano, aqueles grandes romances, e não é nada disso. A gente está vendo que é uma história incrível e ensinamento. Se o Navi, o profeta, ele escreveu aqui a história do Shimshon, é porque tem ensinamentos. Mesmo no nosso ano, 5.782, tem coisas para a gente aprender para a vida. Então, só voltando rapidinho, o versículo falou para a gente que o Shimshon, ele foi para Gaza e ele viu uma mulher que a gente falou que era uma zoná, a gente já explicou na aula passada, que não se trata comumente, o termo zoná se refere a uma prostituta. Aqui não estamos falando disso, é uma mulher dona de uma hospedaria, vem da linguagem mazon, de alimento. Então, é uma mulher, a verdade, é uma mulher de reputação duvidosa, quer dizer, não era um lugar aonde o Shimshon tinha que estar naquele momento, e ele foi procurar essa mulher, foi ficar na hospedaria dessa mulher de reputação duvidosa. Por que o Shimshon ele está se expondo a esse tipo de coisa? E vamos tentar entender aonde está o erro dele. E os habitantes de Gaza ficaram sabendo que o Shimshon está na cidade. Como eles ficaram sabendo? A gente já explicou. O próprio Shimshon espalhou rumores que ele está na cidade e foram procurar por ele na cidade inteira, não encontraram ele e tiveram uma ideia: vamos fazer uma emboscada, vamos esperar ele nos portões da cidade, alguma hora ele vai ter que sair, vamos esperar ele até de manhã, vamos ver por que eles estão achando que o Shimshon vai sair só de manhã, vamos esperar ele até amanhã e a gente vai pegar ele desprevenido, vamos fazer uma emboscada. Então, só retomando, o Shimshon, por 20 anos, ele foi o shofet, ele foi o juiz, ele foi o líder, era o shofet, era praticamente um melech, era um rei. A gente ainda não chegou na fase do povo judeu dos malachim, dos melachim, dos reis, que vai começar com Shaul HaMelech,
Mas aqui o Shofet, ele era quase um rei. O Shimshon, por 20 anos, ele foi um grande juiz. Ele julgou com mão forte para acabar com todos os desvios do povo. Durante todos esses anos, as pessoas elas se comportaram de uma maneira reta. Ele trouxe Ashpaot, ele trouxe todos os tipos de boas influências para o povo judeu durante esses 20 anos. E durante esses 20 anos, os Plishtim, eles sossegaram, eles pararam de causar sofrimentos. E vamos lembrar, no comecinho a gente falou que o Shimshon, ele entendeu da profecia do Yaakov Avinu, que ele tem que atuar como uma cobra. A cobra nunca ataca por prazer, ela nunca ataca quando ela não se sente ameaçada, ela ataca normalmente para revidar um certo ataque, uma certa ameaça. Durante 20 anos que o povo judeu ficou tranquilo, não tem mais por que o Shimshon ele atacar os Plishtim. Passaram os 20 anos, novamente os Plishtim começam a colocar as manguinhas de fora, começam novamente a causar sofrimentos para o povo judeu. O Shimshon ele vai voltar para sua técnica, sua tática de guerrilha, e, de novo, ele não pode atuar como um judeu, como um shofet, um juiz do povo judeu, porque isso vai causar retaliação. Então ele vai ter que novamente se desconectar do povo judeu, fazer atos que o próprio povo judeu vai acabar abominando ele, vai acabar querendo afastar ele, e ele vai voltar a atacar os Plishtim, como ele fez originalmente. Então ele quer primeiro dar uma demonstração de força. Ele quer mostrar, não mexam com o povo judeu, que aquele louco que vocês conheceram, ele pode voltar a qualquer momento. O que ele fez? Ele foi para Gaza e um dos erros, olha a linguagem aqui do versículo, a gente vai voltar a tocar nisso, ele viu uma mulher zonar, ele viu aquela mulher de baixa reputação. Novamente a gente vai ver um problema do Shimshon com os olhos dele, ele vai seguir os olhos dele, e isso vai levar ele para a queda espiritual. De novo, não Deus me livre, que ele tinha problema com os olhos de ficar olhando para mulheres vestidas de maneira sem modéstia, não é isso, mas ele vai seguir os olhos dele, ele vai seguir achando que ele está acima da força do Yetzer Hará, e ele vai acabar sendo preso pelo seu próprio Yetzer Hará. Então, ele foi se encontrar com essa mulher de baixa reputação, como o mesmo termo usado por aquela mulher que, quando os espiões mandados pelo Yoshua, eles vão entrar na terra de Israel, Pinhas e Caleb, eles também ficaram na casa de uma mulher que é escrito no Tanakh como uma zoná. Também lá, isso é usado como uma dona de uma hospedaria, que foi o lugar onde eles se esconderam, e o Shimshon, ele começa a espalhar os rumores que ele está lá, e em Gaza, que é o lugar para onde ele foi, vai ser o lugar onde ele vai ser castigado, é o lugar onde começa a queda espiritual dele, e é o lugar onde ele vai ser futuramente preso e castigado pelos Plishtim, que na verdade são um fantoche, eles são os enviados de Deus para cumprir a vontade de Deus aqui no mundo. Dois motivos por que foi errado o Shimshon procurar essa mulher. Primeiro é o Hilul Hashem. Primeiro ele está manchando o nome de Deus, é como a gente imaginar o Gadol Ador, maior da nossa geração, entrando numa danceteria. Quer dizer, é um Hilul Hashem, por mais que ele fez tudo isso, Leshem Shamayim, dentro de um plano, mas não foi a atitude correta que ele deveria fazer. Ele envergonhou o nome de Deus, e em Gaza ele também vai ser envergonhado. Midá keneged midá, medida por medida. E um segundo ponto é que, novamente, o Shimshon está se colocando em teste. É proibido um judeu se colocar em teste. A gente deve fugir do Yetzer Hará, não bater de frente com o nosso Yetzer Hará. Se você sabe que você tem uma queda por um hambúrguer, um cheeseburger, então não passa na frente do McDonald's, é proibido. Não, eu vou passar para mostrar como eu sou forte. Não, isso é proibido. A gente tem uma mitzvah de diminuir os testes
o Shimshon se colocou num teste muito grande, ele se apoiou que ele está acima do Yetzer Hara dele. Quando o Pinhas e o Kalev também procuraram uma mulher que de reputação duvidosa, eles foram 2 homens, porque um é shomer do outro, um cuida para que o outro não tropece. O Shimshon ele foi sozinho, e aqui é um teste ainda maior que ele se colocou. Da primeira vez que ele foi morar entre os Plishtim, ele tinha casado com uma mulher que fez uma conversão completa. Então, quer dizer, ele está protegido de certa maneira, aqui ele está completamente desprotegido, e mesmo quando ele ia no vinhedo, a gente viu no começo da história, ele estava junto com o pai e com a mãe, que são shomrim, que podiam cuidar dele, ele preferiu dar toda a volta para não entrar no meio do vinhedo. Aqui ele acabou se expondo de uma maneira equivocada, ele se abriu para o Yetzer Hara de uma maneira completamente errada, e aqui vai começar a queda espiritual. Então, olha que interessante, ele está achando que ele voltou para o papel da cobra que está atacando os Plishtim de uma maneira como a gente explicou no começo, que ele vai picar o calcanhar do cavalo e fazer o cavaleiro cair para trás, ele vai se infiltrar. Ele não estava percebendo que, na verdade, o Yetzer Hara dele, que é representado pela cobra, estava dominando ele. Então, ele acha que ele está fazendo uma mitzvah e, na verdade, ele está indo atrás dos olhos, como a gente fala no Shema Israel, Lo taturu acharei levavchem ve'acharei einechem, não siga o teu coração e os teus olhos. E o Shimshon, ele começou a queda espiritual dele, indo atrás dos olhos, achando que ele está fazendo uma grande mitzvah, mas aqui ele está se expondo de uma maneira muito ruim. O grande problema é que quando alguém faz uma vez uma transgressão, ele ainda consegue voltar atrás. Quando ele repete a transgressão, vai ficando cada vez mais difícil. A gente aprende isso do Bilam. O Bilam, ele pergunta para Deus se ele pode amaldiçoar o povo judeu. Deus fala, não vai, não quero que você vai. Mesmo assim ele vai. Deus faz um anjo aparecer na frente da mula do Bilam. Da primeira vez, o anjo aparece num lugar largo, que a mula desvia, o Bilam ele começa a bater na mula. A segunda vez, já é um lugar estreito, ele começa a raspar a perna do Bilam na parede, o Bilam bate na mula. Na terceira vez, é um lugar tão estreito, quando o anjo aparece, a mula para. Então, isso são as 3 formas que o Yetzer vai atacando. A primeira vez que o Yetzer ataca, ainda tem muito espaço, dá para a gente desviar. Da segunda vez, já começa a raspar na parede. A terceira, o Yetzer Hara, ele já não deixa a gente escapar. E assim vai acontecer com o Shimshon. A gente vai ver como haverá Gorer e Taverá. A primeira queda dele vai levar uma segunda queda, uma terceira queda, e Deus vai tirar a Siata de Ishmaia, a ajuda que ele dá para os grandes tzadikim, e a gente vai ver que o Shimshon vai fazer escolhas completamente equivocadas na vida dele. E por que as pessoas ficaram esperando o Shimshon lá no portão da cidade? Os Plishtim querem pegar ele desprevenido, vamos esperar o Shimshon na porta da cidade, porque, como a gente falou, Hilul Hashem, estão achando que ele foi para Gaza para fazer imoralidades. Ele foi na casa de uma zoná, certeza que ele vai passar a noite inteira fazendo imoralidades. Assim o Shimshon queria que eles pensassem que ele agora virou um rebelde, que ele ficou maluco e ele abandonou o povo judeu, abandonou a Torá, mas isso foi um Hilul Hashem. Mas os planos do Shimshon não eram os mesmos que os Plishtim achavam. Eles acham que ele só vai acordar de manhã, mas o próximo pastor fala que o Shimshon ele se deitou até meia-noite. Vamos ver cada detalhe. Por que até meia-noite? Por que o Shimshon escolheu esse horário? Ele se levantou no meio da noite e ele agarrou os portões da cidade com os 2 batentes. Não estamos falando de uma porta. Ele arrancou os portões da cidade com os batentes e carregou junto com as trancas. Ele colocou nos seus ombros
e ele carregou desde Gaza até as montanhas de Hebron. Só para entender, isso equivale mais ou menos a 65 quilômetros. Ele carregou os portões da cidade com os batentes. Então, para quem já assistiu, por mais que a gente fala para não usar as ideias de filmes, mas quem assistiu os filmes de antigamente, então, as cidades têm portões gigantescos que no momento das guerras eles fechavam, que para derrubar precisava de um ariete, precisava de todo o exército golpeando a porta, e mesmo assim era muito difícil. Estamos falando de uma porta com peso que talvez precisa de 100 homens para carregar. O Shimshon, ele carrega, ele arranca a porta do chão, como se está arrancando o caule de uma árvore, de uma flor, e ele carrega esse portão por 65 quilômetros. Isso foi uma demonstração na frente de todo mundo. Todos os Plishtim, milhares de Plishtim assistiram o Shimshon carregando os portões da cidade nas costas dele. Então, vamos agora entender o que esse versículo ele ensina, por que justamente ele programou esse ataque, mais uma demonstração de força contra os Plishtim, justamente na meia-noite. Então, a gente tem alguns eventos na história que a gente vai perceber que o meio da noite é o momento que começa a soprar a misericórdia de Deus. Então, meia-noite, Deus ele manda no Egito, a praga final é a libertação do povo judeu. Então, tem o Macabe Horot, a praga da morte dos primogênitos, aconteceu exatamente meia-noite. Também na meia-noite, David Ameller, ele deixava a harpa dele. Meia-noite exatamente, passava um vento que tocava a harpa dele e acordava David Ameller para ele rezar, para ele estudar a Torá. Ele sabia que é um momento de misericórdia. Os tzadikim, hoje em dia, eles acordam no meio da noite, exatamente meia-noite, para chorar pelo Hurban, para chorar pela destruição, que é o chamado Tikkun Hatzot, o concerto da meia-noite, para chorar pela destruição do nosso Beit HaMikdash. E exatamente na meia-noite também o Shimshon ele se levantou e ele fez uma tefilá para Deus, e Deus atendeu, Deus escutou a tefilá do Shimshon e atendeu. Então, ele vai começar aqui a demonstrar a força dele, mas olha que interessante. Todas as vezes que o Shimshon ele teve uma força sobre-humana, está escrito que o Espírito de Deus repousou sobre ele. Aqui não está escrito, aqui simplesmente está escrito que ele arrancou, mas não está escrito que o Espírito de Deus repousou sobre ele. Uma forma de entender é que ele era tão tzadik que ele tem a presença de Deus o tempo inteiro, mesmo quando ele não tem aquela força para matar 1000 homens, mesmo assim, a presença de Deus o tempo inteiro dá para ele uma força completamente descomunal, a força que precisaria de 100 homens, o Shimshon, ele pode fazer sozinho. Fora isso, também, a gente não pode excluir a possibilidade de, naturalmente, o Shimshon, ele já ser uma pessoa mais forte do que o normal. E aqui no livro ele traz 2 provas disso, que quando o Shimshon foi preso, a gente vai ver daqui a pouquinho, ele foi colocado numa prisão e o castigo dele foi girar o moinho. Para girar o moinho precisa de muita força. Em geral, o moinho era girado por muitos animais, por bois, que são grandes, que são fortes. Se o Shimshon, depois de perder a força dele, ainda assim conseguia girar o moinho, significa que naturalmente ele já tem uma força maior do que o normal. Obviamente que não para fazer os milagres, não para fazer as grandes façanhas que ele conseguia fazer, mas naturalmente ele já tem uma força acima do normal. E o Rambam, ele também traz, o Maimônides, ele traz uma prova aqui interessante, quando ele está falando sobre a aplicação da pena de chicotadas. Então, existe um número máximo de chicotadas, que é 40, na verdade, a gente aplica no máximo 39 chicotadas, e o Rambam fala
não pode aplicar mais do que 40, nem se a pessoa for tão forte quanto o Shimshon. Ele não fala tão forte quanto o Shimshon quando tinha a presença de Deus. Ele simplesmente fala, mesmo que a pessoa seja tão forte quanto o Shimshon, daqui a gente pode entender que realmente ele já tem naturalmente uma força maior do que os outros seres humanos, e quando é para ele fazer uma façanha completamente fora da natureza, aí sim vem a presença de Deus e repousa sobre ele. Então, ele quer que os Plishtim, eles fiquem com muito medo e eles deixem o povo judeu em paz. De novo, ele não quer matar pessoas, ele não quer causar guerras, ele sempre reage ao primeiro ataque dos Plishtim. Então, ele vai tentar, através de amedrontar os Plishtim, que volte a ter paz entre os Plishtim e o povo judeu. Finalmente, vamos chegar agora nos versículos que quem vai entrar na história, a famosa Dalila. Para quem acha que a Dalila é a parte central, apesar do filme no cinema chamar Sansão e Dalila, a Dalila não é a parte central. Pouquíssimos versículos vão falar sobre a Dalila. Olha que incrível. Então, a gente está falando desde o versículo 4 até o versículo 18, é o que fala sobre a Dalila, até o versículo 20. Então, depois disso, já não fala mais nada sobre a Dalila. Estamos falando aqui de 16 versículos da Torá. É tudo que a Torá fala sobre a Dalila. Ela é verdade, vai ter uma participação aqui muito importante. Vamos entender quem é essa tal da Dalila e vamos desconstruir a maior mentira que já foi vendido para a gente, que é todo esse romance juvenil que tem daquele homem fortão, bonitão, com aquela mulher capa de revista. Vamos desconstruir completamente essa grande mentira que foi vendido para a gente através dos filmes de Hollywood. Vamos ver o que o versículo fala. E foi depois dessas coisas, Shimshon amou uma mulher. Vamos prestar atenção nos detalhes, que os detalhes aqui, de novo, é o que vai trazer o entendimento verdadeiro. Shimshon amou uma mulher de um lugar chamado Nahal Sorek, e o seu nome era Dalila. Então, Dalila, em ivrit, Dalila era o nome dela. O que quer dizer? E foi depois disso. Então, como a gente explicou, em Gaza começou a queda espiritual do Shimshon. Ele está indo atrás dos olhos dele, está indo atrás ele está achando que ele está acima da sua má influência, e a gente vai ver que ele vai ser completamente dominado pela sua má influência, justamente por ter baixado completamente a guarda. Daqui a gente aprende: nunca se baixa a guarda contra o Yetzer Hara, contra a nossa má influência, porque até o último dia de vida, até o último segundo de vida, o Yetzer Hara, ele vai estar lá tentando derrubar a gente. Então, novamente, a gente viu que ele foi atrás dos olhos dele, ele viu aquela mulher lá em Gaza e se apoiou nos olhos dele e não se aconselhou e não foi com uma outra pessoa junto para proteger ele do Yetzer Hara, ele vai começar a cair espiritualmente. Então, os olhos dele, que tem uma kedushá, que tem uma santidade, a gente com os olhos, a gente só enxerga o material. Quando estamos falando de grandes tzadikim, os olhos dele enxergam muito mais. O Hafetz Haim, quando ele olhava para uma pessoa, ele já sabia que tipos de transgressões que essa pessoa fez, o que ela fez no Shabat. Tem uma história muito famosa do Hafetz Haim, que uma pessoa foi se aconselhar com ele de um filho que não estava guardando o Shabat direito, e o Hafetz Haim deu um conselho para ele, e quando terminou, ele falou: olha, avisa para tua filha que ela também não pode pentear o cabelo no Shabat, porque pode arrancar fios. Então, quer dizer, como ele sabia, ele nem falou da filha, o homem foi falar do filho, os tzadikim, o olho deles é um olho que enxerga muito mais. Deus vai começar, ele vai começar a cair espiritualmente, Deus vai tirar do Shimshon a capacidade de enxergar além da nossa visão,
ele não conseguiu perceber dentro da Dalila um potencial de transgressão muito grande. O que ele enxergou? Ela de uma maneira externa, mas ele não conseguiu enxergar na alma dela que tinha um potencial de transgressão, de queda espiritual muito grande. Mais uma coisa que Deus tirou a Siata de Ishmaia, ajuda. Um dos grandes sábios da Guemará, Rabi Meir, um dos grandes Tanaim, ele era muito conhecido por saber identificar no nome de uma pessoa qual é a essência. A gente sabe que nome é Mina Shamayim, vem de Deus, ele influencia a gente para escolher o nome dos filhos, porque no nome está a essência de cada pessoa. Então, se você identificar no nome da pessoa, você pode ver se tem características boas ou ruins. Por exemplo, o Rabi Meir, ele foi se hospedar uma vez numa hospedaria e o nome do dono da hospedaria era Kidor. Kidor, ele entendeu que era como a geração invertida, que é como uma geração que se afasta do caminho. Ele entendeu que naquele homem tem um potencial de transgressão, enquanto os outros rabanim que estavam com ele pediram para esse Kidor guardar o dinheiro durante o Shabat, o Rabi Meir, por causa do nome, ele entendeu que não é uma boa pessoa, ele enterrou, ele escondeu em outro lugar. E quando terminou o Shabat, eles foram pegar o dinheiro de volta e esse Kidor, ele tinha roubado o dinheiro e eles acabaram ficando sem nada, fora o Rabi Meir que entendeu pelo nome. Se o Shimshon ele tivesse com a cabeça 100% no lugar, na hora ele teria percebido no nome da Delilah que tem alguma coisa errada. A palavra Dal significa pobre. Então, os nossos sábios ensinam que, por que ela chamava Delilah? Porque ela empobreceu o Shimshon em 3 áreas. Empobreceu a força dele, empobreceu o coração dele e empobreceu os atos dele. Quer dizer, ela vai destruir completamente a vida do Shimshon, tanto espiritualmente quanto fisicamente, e vai destruir o coração dele. Então, vamos ver, o Shimshon, ele não percebeu isso, ele deveria ter percebido no nível dele, mas ele não percebeu. Vamos, então, entender o que o Shimshon, ele viu nessa mulher, por que ele quer casar com ela. Então, primeiro ponto, a gente vai ver que aqui não tem mais nada a ver com o plano do Shimshon de se fantasiar, de entrar, de parecer como parte dos Plishtim. A Delilah aqui não é a continuação do plano dele, como aconteceu com a primeira mulher, aquela mulher de Timná, que ele se casou, e a única intenção naquele momento era ele se infiltrar dentro dos Plishtim e começar, no dia do casamento, ele já começou lá com aquela charada, que a intenção já era matar e destruir pessoas, já apareceu logo. Com Delilah não foi assim. Olha o que está escrito no versículo: ele amou a Delilah. Tem amor aqui envolvido, a Havá, aqui foi um amor verdadeiro. Mas aqui, de novo, não é um amor juvenil, não é um amor hollywoodiano. O Shimshon, ele foi juiz por 20 anos. O normal dentro do povo judeu, para uma pessoa virar juiz, ele deve ter no mínimo 40 anos, porque pela necessidade de conhecimentos e pela necessidade de vivência, de maturidade. Então, com menos de 40 anos, normalmente, ninguém é juiz. Então, estamos falando aqui de uma pessoa que tem pelo menos 60 anos de idade, não é um jovenzinho como aparece no filme. A Delilah, por outro lado, em nenhum lugar está escrito que a Delilah era uma mulher bonita. Então, olha que incrível. Quando fala sobre Rachel na Torá, que ela era muito bonita, está escrito a expressão Yefas Toar. Também aquela mulher que ele casou, está escrito que era uma mulher bonita, mas sobre a Delilah não está escrito que ela era uma mulher bonita. Significa isso não foi o fator que levou o Shimshon a casar com Delilah. Parece aqui, olha que incrível, que é realmente um amor verdadeiro,
que eles estão construindo aqui um casamento verdadeiro. Talvez o Shimshon chegou o momento que ele quer construir a família dele, depois de anos que talvez ele abriu mão da vida particular dele, ele quer construir um amor verdadeiro com uma mulher, e não tem nada aqui de grandes romances. A própria linguagem que é usada, existem duas linguagens de você querer muito alguma coisa. Um é ahavá e outro é hafetz. Hafetz é quando você deseja muito alguma coisa, mas normalmente está ligado com paixão, com desejo físico, e ahavá está associado com amor verdadeiro, amor de doação, que vem da palavra hav, que significa dar, doar alguma coisa. O amor verdadeiro é construído quando você se entrega pelo outro, quando você faz pelo outro, e é isso que o Shimshon ele quer construir, um amor sincero, um amor verdadeiro por essa mulher chamada Dlilá, que é, na verdade, a mesma linguagem que está escrito Ve'ahavtais Hashem Elokecha. É o amor que a gente precisa construir por Deus, um amor de se entregar, Bechol levavcha, Bechol nafshecha, o Bechol meudecha, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas posses. Esse é o amor exigido por Deus, e esse tipo de sentimento, o mesmo sentimento, Yaakov, ele ahavet leá, ele amou também um sentimento de ahavá. Olha que incrível, o Yaakov trabalhou 7 anos por Rachel, e olha o que está escrito na Torá, que pareceram poucos anos aos seus olhos. Ao contrário, quando você quer muito alguma coisa, uau, estou esperando o final do ano, já tem uma viagem marcada para Paris, depois vai para Madrid, depois vai para Grécia. A pessoa parece que é uma eternidade, cada dia parece que dura 10 anos a mais. Então, quando você quer muito uma coisa, parece que demora cada vez mais. Aqui é o contrário. Aqui, quando é um amor verdadeiro, quando é um amor de construção, por que demora? Porque é um amor egoísta, uma vontade, um desejo de se saciar. Então, quando não é um amor verdadeiro, parece que demora tudo. Quando é um desejo, mas aqui é um amor verdadeiro, a mesma linguagem da Torá, que descreve o amor de Yaakov por Leá, por Rachel, é a linguagem que o Tanakh descreve o amor do Shimshon pela Dlilá. Mais um detalhe interessante, a gente já falou desse conceito, que detalhes, né, do que está escrito na Torá, que o Shema Dlilá, e o nome dela era Dlilá. Isso é uma fórmula, tem uma fórmula no Tanakh, que quando está escrito o seu nome era X, isso significa que é um tzadik. E quando está escrito o contrário, X era o seu nome, é porque é um rachá, é uma pessoa ruim. Olha como está escrito Dlilá, o Shema Dlilá, o nome dela era Dlilá. Isso é a fórmula usada para os tzadikim. Significa a Dlilá, ela era uma tzadiká, era uma pessoa pura, era uma pessoa sem inclinações materiais, e é isso que o Shimshon, ele amou ela, ele amou as qualidades espirituais dessa mulher chamada Dlilá. Então, esqueçam completamente a ideia de um romance baseado numa mulher bonitona atraindo aquele homem musculoso. Isso não é Torá, isso não é o Shimshon. Aqui estamos falando de um amor verdadeiro, de um homem e uma mulher que estão construindo um relacionamento através de uma atração que é baseado numa busca espiritual. Mas a gente falou que, por outro lado, isso já é uma queda espiritual do Shimshon. Vamos tentar ver aonde deu errado, o que deu errado nessa história do Shimshon com a Dlilá. Para entender um pouquinho do nível espiritual da Dlilá, por que ela escolheu casar com o Shimshon? Então, tem duas opiniões. Os nossos sábios, eles discutem se a Dlilá era uma mulher judia de nascimento ou uma mulher que se converteu para realmente, ela quer seguir a Torá, ela quer cumprir as mitzvot e ela quer construir um relacionamento verdadeiro com o Shimshon.
Então, quer dizer, de acordo com a primeira opinião, que ela já era Yehudiá, ela já teria muitos méritos. Se ela ainda se converteu, quer dizer, se ela ainda foi atrás de receber sobre a vida dela Torá e mitzvot e virar uma traidora do povo dela, uau, ela tem mais méritos ainda. Vamos tentar lembrar quem é o Shimshon. O Shimshon é o inimigo número 1 dos Plishtim, tem cartaz dele em todos os lugares, procura-se Shimshon vivo ou morto, quer dizer, ela vai casar com um homem que ele é literalmente caçado, que ele tem que viver fugindo, mudando de cidade. Para que mulher está disposta a casar com um marido desse? Outro pequeno detalhe que ficou muito conhecido na época que o Shimshon casou com aquela primeira esposa, que os Plishtim queimaram ela viva, ela e o pai dela. Que mulher em sã consciência vai casar com um homem que a ex-esposa ela foi queimada viva e que provavelmente podem fazer isso com ela também? Quer dizer, o que ela está procurando nesse casamento? E terceira coisa que ela também com certeza levou em consideração, a gente sabe a história do Rab Shimon Bar Yochai, o famoso Tana. O que aconteceu? Ele uma vez estava numa conversa com outros 2 Tanaim, eles estavam discutindo sobre a ocupação romana, se isso é uma coisa boa para o povo judeu ou se não é bom para o povo judeu. Veio um primeiro Tana e falou, olha, eu acho que é muito bom, eles estão fazendo estradas para a gente, eles estão fazendo aquedutos, eles estão fazendo pontes, eles estão melhorando nossa vida. Virou um segundo Tana e falou, olha, eu não sei, a verdade é que eu estou em cima do muro, ainda não entendi se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim. E veio o Rabi Shimon Bar Yochai e falou, olha, esquece, besteira, tudo que eles estão fazendo não é pela gente, estão fazendo por eles. Eles têm interesses de estar aqui, já eles vão começar a trazer leis duras para a gente. Não é bom a dominação romana, não cai nessa ilusão que eles estão pensando no nosso bem, eles estão pensando no bem deles, nós como uma colônia deles, da onde eles vão começar a querer extrair tudo que a gente tem de bom. Então não cai nessa conversa que a ocupação romana é uma coisa boa. Tinha uma quarta pessoa que estava escutando essa discussão, esse homem foi para casa e ele comentou com a família dele na mesa, olha, vocês não sabem, estava tendo uma discussão lá na rua, esse opinou assim, e o Rabi Shimon Bar Yochai, ele falou mal dos romanos. Tem uma regra que nunca conta uma coisa que pode chegar nos ouvidos de uma outra pessoa, porque vai chegar. Havra Isley, porque o amigo tem um amigo, do amigo, então o filho escutou na mesa e contou para o amigo na escola, e o amigo na escola contou para o pai na mesa, e assim a notícia foi correndo até chegar nos ouvidos do imperador romano, e o imperador ficou muito bravo. Falou, como assim? Como que o Rabi Shimon Bar Yochai fala isso do império? E ele foi decretado pena de morte para o Rabi Shimon Bar Yochai. Então ele se escondeu na sinagoga, ele ficou escondido no Ezrat Nashim, lá na área das mulheres, mas ele parou para pensar uma coisa. Ele falou, olha, se eu continuar aqui, a esposa dele todo dia levava comida para ele. Mas o que ele pensou? Se eu continuar aqui, o que vão fazer? Eles vão pegar a minha esposa e vão torturar ela até ela contar o meu paradeiro, até contar onde eu estou escondido. Então, ele fugiu e nem para a própria esposa ele pôde contar para onde ele estava fugindo. Ele ficou lá na caverna e a gente sabe todo o final da história, que ele acabou tendo que passar 12 anos numa caverna, comendo alfarrobas e bebendo água do manancial. Ele e o filho dele, que passaram esses 12 anos lá estudando. Então, olha que incrível, aqui também a Dlilá sabe que se ela for pega pelos Plishtim, ela também pode ser torturada, ela pode sofrer todo tipo de violência. Que mulher em sã consciência vai querer entrar numa situação dessa, a não ser uma grande tzadiká, que ela quer espiritualmente fazer uma grande construção, um casamento, sem nenhuma segunda intenção, e parece aqui realmente que a Dlilá ela tem um nível espiritual muito grande. A verdade é que tem uma regra também, quando a Torá quer ensinar para a gente a força do Yetzer Hará,
não vai ensinar através de um rachá. A pessoa que já é ruim, a pessoa que já está no lixo. Então, isso não tem nada para ensinar para a minha vida. O principal ensinamento que a Torá quer trazer, quando pessoas grandes, eles tomam tombos por causa do Yetzer Hara. Então, a Delilah, ela era realmente uma mulher pura, uma mulher sem desejos materiais, uma mulher que quer uma construção espiritual verdadeira, tanto se ela era judia e ainda mais se ela era convertida, é uma mulher com intenções muito puras. Aonde a história deu tão errado, como a gente viu que infelizmente terminou de maneiras trágicas. Vamos aprender a partir de agora a força do Yetzer Hara para a gente usar para a nossa vida. Ninguém nunca pensar, eu estou acima do Yetzer Hara, o Yetzer Hara não me atinge, isso só acontece com os outros, não seja tolo de achar que você está acima do Yetzer Hara. Olha só, o próximo passuco começa todo o problema. Até agora, tanto Shimshon quanto a Delilah, dois tzadikim sem nenhuma mancha espiritual. Subiram os governadores dos Plishtim. Os Plishtim, eles tinham um sistema de governo interessante. As 5 maiores cidades, eles tinham um governador, e esses 5 governadores, eles reinam juntos. Quer dizer, eles têm aqui um conselho de governadores, e esses 5 governadores, eles atuam como o rei dos Plishtim. Então, eles tomam as decisões em reuniões conjuntas. Então, os 5 governadores, quer dizer, as 5 pessoas mais importantes dos Plishtim, eles pessoalmente, eles subiram para falar com ela. Então, daqui a gente vê que o Shimshon e a Delilah moravam numa região muito alta, e mesmo assim os governadores, pessoas importantes, eles se arrebentaram para chegar lá em cima, e eles pessoalmente foram falar para ela e fizeram uma proposta para ela. Olha, seduza teu marido e pede para ele contar para você qual é a fonte da força dele e como a gente faz para dominar ele, para prender ele, para que a gente possa subjugar ele, e cada um de nós vai te dar 1.100 moedas de prata. Estamos falando de 5.500 moedas de prata. É um tesouro que não dá para ter ideia de quanto isso valia naquela época. De novo, estamos falando de alguém tzadik. Olha como o Yetzer Hara começa a trabalhar. Entrou dinheiro na história, o dinheiro começa a cegar o ser humano. Tem uma história muito bonita de um homem muito bondoso que doava muito, história real. E ele gostava muito de doar, de ajudar, e ele começou a ganhar cada vez mais dinheiro, e ele começou a perceber que, ao contrário, quanto mais dinheiro ele recebe, menos ele tem vontade de ajudar. Ele percebe que cada vez ele está doando menos, com menos alegria, com menos vontade. Ele não entende o que está acontecendo. Eu tenho cada vez mais possibilidade e cada vez eu quero ajudar menos. Ele foi falar com o Rav. Rav, o que está acontecendo comigo? Me ajuda. Então o Rav chamou para ele e falou, olha aqui na janela, o que você está vendo? Ele começa a descrever, olha, eu estou vendo, olha, tem uma pessoa andando, tem um mendigo, tem não sei o quê, tem aquele que está sentado dormindo na rua, e começou a descrever. O rabino levou ele para frente de um espelho e perguntou, e agora, o que você está vendo? Falou, não, estou vendo eu mesmo. Falou, você sabe qual que é a diferença do vidro e do espelho? Na verdade, a única diferença é uma pequena camada de prata que recobre o vidro. Quando você tem um vidro, você consegue ver os outros. Quando você tem uma camada de prata, você consegue só ver você mesmo. Olha o que vai acontecer. Essa proposta dos Plishtim vai cegar completamente a Delilah, uma mulher tzadiká, a ponto dela trair o seu próprio marido. Então, olha que interessante aqui, alguns detalhes importantes. Vamos tentar entender por que os governadores eles foram pessoalmente oferecer esse dinheiro. A gente vai ver que isso tem um motivo muito forte.
Então, eles vieram para ela, os 5 governadores pessoalmente, eles, cada um representando uma das principais cidades dos Plishtim, quer dizer, não é uma viagem simples. Eles sabem que para a missão ter sucesso, não dá para mandar um funcionário. Aqui tem que ser os governadores, eles pessoalmente, e eles vão agora fazer essa oferta para Dlilá. Então, eles pedem 2 coisas. A gente quer saber qual é a fonte da força e a gente quer saber como a gente pode neutralizar. Quer dizer, os Plishtim, eles sabem, para eles é muito claro que a força não é algo natural. De novo, não é aquele cara musculoso que consegue com as mãos rasgar um leão, tem aqui alguma coisa a mais. Eles sabem disso e eles querem descobrir qual é o segredo e como se anula essa força do Shimshon. Agora, olha que incrível, nenhum momento eles falaram que eles vão matar o Shimshon. Olha o que eles pedem, descubra a fonte da força dele, como a gente pode subjugar ele, para que a gente possa prender e possa castigar ele pelo que ele fez para a gente. A gente não quer matar o Shimshon. Então, quer dizer, a Dlilá, ela não confiaria se fosse uma pessoa qualquer, mas precisou vir os 5 governadores para dar a palavra deles. Pode confiar na gente, a gente não vai matar o teu marido. A gente quer enfraquecer para proteger o nosso povo. Ele está fazendo muito mal, ele é um grande perigo. A gente só quer neutralizar o perigo. A gente não vai fazer nada, não vamos matar o teu marido. A grande pergunta é como a Dlilá, ela caiu nessa história, como ela conseguiu, alguém que ontem era tzadiká, só porque ela viu um pacote de dinheiro na frente dela, ela sai traindo o marido. Olha como funciona o Yetzer Hará, como que o Yetzer Hará vai trabalhando para destruir completamente um tzadik e transformar ele num rachá. O suborno, ele vai cegando os olhos do sábio. A Dlilá, ela começou a fazer a seguinte conta. Ela começou a pensar o seguinte: eu quero proteger o Shimshon. Ele é caçado, vivo ou morto, ele já está ficando velho, ele talvez vai perder a força dele, vai chegar um momento que ele não vai conseguir lutar mais contra o exército inteiro. Eu vou tirar a força do Shimshon pelo bem do meu marido. Olha que coisa estúpida, o suborno, ele cega completamente o ser humano. Quer dizer, ela não consegue enxergar que a força do Shimshon não é uma força física, é a força de Deus, não tem nada a ver, a velhice não vai diminuir a força dele, o número de soldados Plishtim não muda nada na missão do Shimshon, mas ela começa a raciocinar, começa a se auto-enganar que, na verdade, eu vou fazer uma transgressão, mas ele vai ter cara de uma grande mitzvah. Eu vou fazer uma mitzvah para o meu marido parar de ser perseguido, eu vou salvar a vida dele entregando para os Plishtim qual é a fonte da força do Shimshon. Assim funciona o Yetzer Hará. Ela acha que está fazendo uma grande mitzvah, quando, na verdade, ela está traindo o próprio marido dela e está entrando também, junto com o Shimshon, numa queda livre espiritual. E, um detalhe, quando uma pessoa ela começa a cair espiritualmente, não tem limites até onde essa pessoa pode chegar. Grande exemplo da Torá, a Orpá. A Orpá era a irmã da Ruth. Elas se casaram com os filhos da Naomi, uma grande tzadiká. Morreu toda a família, morreram os 2 filhos da Naomi, as 2 ficaram viúvas. A Naomi decidiu voltar de Moab para a terra de Israel e falou para as 2 noras: vão embora, eu não tenho mais filhos para vocês casarem. Volta para o palácio, elas eram filhas do Eglon, o rei de Moab, eram princesas. Volta para a casa de vocês. A Ruth falou: de jeito nenhum, aonde você for eu vou atrás, o teu Deus é o meu Deus.
aonde você for enterrado, eu vou ser enterrada também, eu vou até o final. A Orpá falou, tá bom, já que você insiste tanto, eu vou embora. Está escrito que naquela noite ela teve, assim falam os nossos sábios, relações com 100 homens e Moleino também com animais. Então, a gente vê quando a pessoa começa a brecha dela para cair espiritualmente, não tem limites até onde a pessoa ela pode cair. A Dlilá, ela abriu uma brecha, é uma grande tzadiká, mas o dinheiro vai cegar ela e ela vai começar queda atrás de queda, até chegar em níveis que nem ela sonharia na vida dela, que ela poderia chegar num nível tão baixo. Então, agora, ela vai começar a tentar uma tática para convencer o Shimshon de contar o segredo para ela. Por mais que o Shimshon ama muito ela, o Shimshon nunca revelou para ninguém qual é a fonte da força. Com certeza, os únicos que sabiam eram os pais, o Manoah e a Tzlel Ponis, que realmente tiveram a visão daquele anjo e sabem que ele é o Nazir desde o nascimento, sabem que essa é a força dele, mas ele nunca contou para ninguém. Não tem proibição dele contar para ninguém, mas ele sabe que é uma forma de proteger esse segredo para ele nunca quebrar esse voto de Nazir. Então, a Dlilá, ela vai começar a tática dela, ela vira para o Shimshon e fala, por favor, me conta qual é a fonte da sua força e como a gente pode te amarrar para te subjugar, para te dominar. Então, as duas perguntas que os Plishtim eles fazem para ela, ela fala para o Shimshon. Então, ela vai começar a usar todos os métodos possíveis e, em especial, ela vai usar chantagem emocional. Ela vai começar a destruir o Shimshon emocionalmente para tentar arrancar esse segredo. O que o Shimshon responde para ela? Shimshon fala para ela, olha, se você me amarrar com 7 cordas fininhas, mas elas têm que ser cordas frescas, que nunca foram secas, que elas ainda estão úmidas, desde o momento que foram colhidas e transformadas em cordas, então eu vou ficar fraco como qualquer outra pessoa. Olha a linguagem que o Shimshon vai usar, Ve'aiti ke'echad adam, e eu vou ser como uma pessoa qualquer. Aqui estão me perguntando, só voltar um ponto, por que a Dlilá achou que ia ser bom para o Shimshon se ela descobrisse o segredo e entregasse? O Shimshon, ele é um perigo para os Plishtim só quando ele é uma pessoa muito forte. Mas se for neutralizado a força dele, eles garantiram, a gente não vai matar o Shimshon, a gente vai neutralizar a força dele, a gente só quer proteger o nosso povo, a gente quer uma coisa boa para você, olha, para você manter um casamento tranquilo, o teu marido ele é caçado, o teu marido ele é perseguido, vamos acabar essa história, vamos viver em paz, descobre a fonte da força e anula, e dessa maneira, se você anular a fonte da força dele, a gente vai viver em paz. Então, ela quis se enganar. Verdade que, de novo, o suborno leva a pessoa a querer acreditar nas coisas mais absurdas. Tem muitas vezes na história, tem muitos exemplos de pessoas que, subornadas por algum desejo, subornados ou por dinheiro ou por poder, eles acreditavam nas coisas mais absurdas e, no fundo, a pessoa ela quer acreditar e ela vai acabar acreditando que realmente aquilo é verdade. Como a Torá fala, o suborno cega os olhos do Rahamim. Então, assim, infelizmente, aconteceu com a Dlilá e o Shimshon, a priori, ele vai começar a enganar ela. Então, precisamos entender o que o Shimshon ele quer. Por que ele não fala a verdade para Dlilá? Então, o Shimshon ele poderia ter lidado com essa situação de 3 maneiras diferentes. Quer dizer, ela começa com uma chantagem emocional. Olha, Shimshon, eu sou tua esposa e você nunca me contou, eu não quero ter segredos entre nós. Quer dizer, vamos começar um relacionamento aberto. Me conta aí qual é o segredo da tua força. Shimshon ele tem algumas opções
de como lidar com essa situação. Realmente é uma situação um pouco delicada, que vai envolver aqui riscos de Shalom Bayit, da paz aqui do casamento, que o Shimshon ele quer construir o casamento verdadeiro. Então, ele podia ter falado a verdade, contado tudo para ela, isso ele não quer, porque ele não tem proibição, como a gente explicou, mas ele quer se proteger de qualquer tipo de perigo dele perder essa santidade dele. Ele poderia falar que, na verdade, é um segredo, olha, desculpa, é um segredo, eu não posso contar nem para você. O que ele sabe que vai acontecer? Vai destruir o Shalom Bayit. Então você não confia em mim, então não vou confiar em você. E assim ia começar uma bola de neve de falta de união, de falta de confiança, e ele não quer isso. E a terceira, ele poderia falar uma mentira. Ele podia falar, olha, não tem segredo nenhum, eu nasci assim, não tem como tirar minha força. Por que ele não quer fazer isso? Estamos falando de alguém que chegou no nível de Ruach HaKodesh. Ele passou de Torá, Izeirut, Izrizut, Nekiut, Kedushá. Ele chegou em Ruach HaKodesh, ele está no nível mais alto. Ele não quer falar uma mentira. Ele não quer que da boca dele saia uma mentira completa. O que ele vai fazer? Ele vai começar a usar uma linguagem meio dúbia, que ele está mentindo para ela, mas, ao mesmo tempo, da boca dele não está saindo nenhuma mentira. Assim, ele vai tentar afastar a Delilah e acabar com os planos dela. Mas, aula que vem, Bezrat Hashem, a gente vai ver por que isso não funcionou e como que é o final dessa história. Shavua Tov para todo mundo.